Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, maravilhas, sejam bem-vindos mais uma vez ao ao programa Liberdade e Vida, programa Encontro com a Palavra, um programa que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Passou o trevo da BR 040, você entra à primeira esquerda, siga o fluxo, mão única. Você vai subir a segunda rua à esquerda, você vai estar lá de frente, vai estar próximo, vai estar chegando à Igreja do Evangelho Quadrangular, paralela à garagem São Francisco, né? Graças a Deus. E mais uma vez, estamos juntos para, mais uma vez, nós compartilharmos da palavra do Senhor nesse momento tão precioso, tão maravilhoso, apesar de ser meio-dia, um horário meio desafiador, mas é um momento muito precioso, né? O Salmo 91 fala das orações que nós fazemos ao meio-dia, da bênção que nós alcançamos ao meio-dia, graças a Deus. E nós estamos mais uma vez juntos, né? Para compartilharmos da palavra do Senhor, e hoje, encerrando uma parte, né? Encerrando essa série nossa chamada Série Esperança, aonde nós colocarmos, aonde devemos colocar a nossa esperança, nós vamos fazer uma rápida vamos fazer um rápido comentário. E hoje ainda nós vamos começar uma série nesse final de ano, né? Graças a Deus estamos chegando mais um final de ano, o ano de 2020, um ano muito desafiador, um ano muito cheio de surpresas, um ano muito cheio de coisas que a gente não conhecia, nem sabíamos viver, nem sabíamos como reagir em certas situações. E graças a Deus nós conseguimos vencer até aqui, nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado e com certeza continuará nos ajudando para a glória do nome dele, né? Deixa eu passar para você de uma forma rápida a nossa programação dessa semana. Amanhã nós temos a nossa escola de sabedoria online. Nossos escritórios estão fechados até o dia 4 de janeiro, segunda-feira próxima. Agora, nós estamos na última semana do ano de 2020. Então amanhã, hoje nós não temos nada. Amanhã a escola de sabedoria às 7h30 da noite, ela é online. Espero que você esteja participando conosco, espero que você esteja aprendendo algo, mesmo que online, conosco. E nós estamos falando como seremos na eternidade, um assunto bem particular, bem promissor nesse tempo que nós estamos vivendo, bem promissor nesse momento que nós estamos vivendo em toda a nossa história, né? Sem chamar atenção para nada, nem dizer nada, mas é um momento muito precioso na nossa história. Amém? E quarta-feira à tarde nós temos o nosso culto na tarde, né? O pastor Israel, o pastor Exídio, e com a minha família no altar de Deus. E na quinta-feira, dia 31 de dezembro, nós teremos 2 cultos. Dia 31 de dezembro nós teremos 2 cultos. É o dia da virada, né? Do dia 31 para o dia 1º. Então nós teremos um culto às 9 horas da manhã, com o batismo nas águas, e nós teremos um às 7 horas da noite. Ali naquele momento é onde nós estaremos agradecendo a Deus, louvando a Deus e glorificando a Deus. Dividimos em 2 cultos para não gerarmos aglomeração, para nós não termos um número excessivo de pessoas, respeitando a lei que nos foi dada, né? Agora esse ano, graças a Deus, estamos indo bem para a glória de Jesus, sem causar nenhum exagero. Então será no dia 31, quinta-feira, às 9 horas da manhã, e depois às 7 horas da noite, de 9 às 11 mais ou menos, de 7 às 9 mais ou menos. Só que no dia 31, isso não é o convite que eu faço, vamos dizer assim, não é obrigatório, não seria a palavra exata, né? Mas no dia 31 para o dia 1º de janeiro, eu vou estar na igreja.
A gente dividiu esses dois cultos mais cedo, para nós não termos aglomeração, para nós respeitarmos, né, a sua família, você, a sua família, em relação a esse momento em que nós estamos vivendo. Mas no dia 31, à noite, antes da meia-noite, nós vamos estar na igreja orando com transmissão online, abençoando a sua vida. Nós, desde 1986, eu não era convertido ainda, desde 1986, nós participamos do culto da virada, da celebração da virada. Quando nós viemos para o bairro Nova Era, em 1995, nós emplacamos o batismo da virada e já aconteceu muitas coisas preciosas neste culto da virada. Pessoas aceitaram Jesus, pessoas se converteram neste culto, passaram pelas águas, pessoas até se casaram neste culto. Olha que coisa interessante, no culto da virada, um momento muito precioso. Realmente foi uma virada na vida deste casal, foi uma virada na vida deles, foi realmente foi uma grande virada a vida deles, né? Esse culto da virada. Então, a partir daí, nós nunca nos afastamos deste culto, nós nunca nos afastamos desse momento. Então, nós não vamos nos afastar. Às vezes nós vamos estar lá, às vezes você prefere estar em casa pela demanda, por questões de pandemia, por questões de isolamento. Vamos te respeitar, tranquilo. Mas no dia 31 para o dia 1º, Fernando, o Fernando não é o pastor Fernando agora que está falando, mas é o Fernando, não abre mão disso, de estar na igreja, no altar da igreja, orando, agradecendo a Deus pelo 2020 e agradecendo a Deus por 2021 que vai chegar. Então você vai participar com uma transmissão ao vivo nossa, da igreja. Se você quiser estar conosco, fique à vontade. Mas os nossos 2 cultos presenciais será às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, agradecendo a Deus pelo ano que passamos e pelo ano de 2021 que vai estar chegando. No dia 1º de janeiro, começam os nossos 12 dias, às 6h30 da tarde, às 7h30 da noite, primeiro culto, e depois 8 horas da noite, às 9 horas da noite. Os nossos 12 dias de oração para 12 meses de vitória. 12 dias de oração para 12 meses de conquista. 12 dias de oração para 12 meses de provisão. 12 dias de oração para 12 meses de visão e de avivamento. Então não perca esses 12 dias. Você recebeu na Santa Ceia ou você recebeu em outro momento o nosso material, o pedido de oração, o seu projeto de vida. Entreguei esse projeto de vida junto com uma caneta. Vou plantar, vou colher e vou desfrutar. Então, para você fazer o seu projeto, esse projeto nós vamos colocar no dia 1º no altar. Durante 12 dias nós estaremos orando pelo seu projeto de vida. Durante 12 dias nós estaremos levantando pela madrugada, às 3 horas da madrugada, para nós orarmos juntos pelo projeto de vida 2012 e pelos projeto de vida 2021, os 12 dias, e orando de madrugada por 12 meses de bênção e de paz sobre a nossa vida, em nome de Jesus. O mundo está em crise, mas nós temos que estar em Cristo, né? Buscando nele a bênção, buscando nele o milagre, buscando nele a solução dos nossos problemas, as nossas conquistas, enfim, a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém?
Agora, antes de nós terminarmos a nossa série Esperança, vou fazer uma breve comentário, uma recapitulação. E não vai sair essa palavra, recapitular, não vai sair. Não vai sair. Vamos dizer assim de uma forma didática, uma revisão. Isso, vamos revisionar a matéria. Olha, parece que eu estou dentro de uma sala de aula ministrando alguma coisa, olha só. Vamos fazer uma revisão daquilo que nós falamos dessa série, colocar a nossa esperança. Essa a única coisa que não pode morrer, né? Não morre a nossa esperança. Se morrer, vamos esperar o quê, né? Então, nós vamos fazer uma revisão, recapitular isso. Opa, saiu alguma coisa. Recapitular alguma coisa que nós falamos dessa série, mas eu já quero te preparar para uma série muito bacana que nós vamos começar a transmitir, a ministrar. Eu gostaria muito ainda, nós não temos os recursos técnicos como alguns têm, de soltar imagens, figura na hora da transmissão, de soltar algumas coisas interessantes, alguns vídeos, algumas amostras na hora da transmissão. Mas enfim, um dia, se Deus quiser, se houver condições, nós vamos fazer isso. De passar para você, às vezes, o texto, às vezes uma imagem, para você melhor capturar a palavra que nós estamos falando. É uma forma didática para a gente poder melhorar aquilo que nós queremos ministrar no seu coração. A próxima série, que começa quarta-feira, hoje nós vamos terminar de falar sobre esperança. Quarta-feira nós vamos começar uma série. Eu gostaria muito que você pudesse me ajudar a divulgar esse momento. Eu sei que às vezes meio-dia é um pouco meio que acelerado para algumas pessoas, mas a divulgar aquilo que nós vamos ministrar, né, em compartilhar com os irmãos a partir de quarta-feira. Talvez nós vamos compreender muitas coisas em relação a comportamentos, a atitudes, que às vezes nós estamos vendo o mundo, né, praticar, realizar, e muitas vezes motivar, e muitas vezes ensinar as pessoas. O porquê que nós estamos vivendo todas essas questões sociais, espirituais, morais, tudo. Por que nós estamos vivendo esse momento tão delicado na história da humanidade? Todo mundo diz pela mesma palavra, um momento delicado e desafiador. E na quarta-feira nós vamos começar a falar sobre nova era. Você já ouviu isso nos desenhos, você já ouviu isso no jornalismo, você já ouviu isso em alguma ministração, em algum culto, você já ouviu isso em algum momento da sua história, da sua vida, mas nós vamos mostrar é muito complicado mas nós vamos falar e deixar para você pesquisar muitos assuntos, muita coisa preciosa. A primeira vez que eu ouvi o assunto Nova Era foi em 1989, 90, 91, por aí. Foi num congresso na cidade de Uberlândia, um congresso estadual da Escola Bíblica Dominical, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Uberlândia. Foi uma viagem muito, muito longa, muito grande, e ficamos lá 2 dias, sábado e domingo. Levamos um ônibus na época. Eu era membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Bonfim. Nós éramos diretor da Escola Bíblica Dominical e nós fomos participar deste congresso. Chegando lá, eu fiquei muito impressionado, e dali para frente nós sempre comentamos e falamos sobre essa era que nós estamos vivendo, a nova era.
E nós vamos falar coisas interessantíssimas em relação a esse momento que a humanidade está vivendo. E a partir dali nós fomos pesquisando. Em 2006, 2007, não me lembro exatamente, chegou nas minhas mãos o material DVD, 4 DVDs. Eu não sei como que chegou nas minhas mãos, alguém me deu, alguém fez chegar nas minhas mãos, eu espalhei aquele DVD de coisas que nós estamos vivendo hoje, coisas que nós estamos presenciando hoje. Outro dia um filho meu disse para minha mãe: vó, o pai já havia falado sobre isso, o pai já havia ministrado sobre isso. E esta semana que passou, eu estava três programações, me chamou a atenção. O alinhamento de Júpiter e Saturno na segunda-feira. Por que isso? Porque a Bíblia Sagrada, Jesus no livro de Lucas capítulo 21, quando os discípulos chegam a ele para perguntar sobre sinais e tudo mais, ele disse que haveria sinais nas estrelas, no sol, na lua. Nós vimos esse ano que passou, o ano de 2019, 2020, a lua de sangue, as luas maiores da história. Nós vimos muitas coisas, mas nós vamos mostrar para você, a partir de quarta-feira. Eu gostaria muito que você multiplicasse isso, espalhasse isso para as pessoas, não para poder nós termos popularidade, nada disso, apenas informar. E não informar de uma forma amedrontadora, não. É de uma forma cautelar, de uma forma posicional. Às vezes eu preciso de informações para me posicionar, colocar a minha vida em posição. Não é às vezes a pessoa. Nós não somos convencidos pelo medo, nós não somos convencidos por nada disso. É o amor que nos convence, é o amor que nos constrange, é o amor que faz a obra de convencimento em nós, não é medo. Às vezes, me desculpe o que eu vou falar aqui, às vezes pessoas pegam um livro de Apocalipse para poder amedrontar o povo, amedrontar as pessoas, colocar uma rédea de medo. Não. Nós não fazemos isso. Nós informamos e nós queremos que você esteja informado. Nós queremos, como diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, nós queremos estar um passo à frente de Satanás. E nós não podemos, ignorar os seus esquemas, os seus feitos. Vai ser um momento muito precioso, muito precioso. Nós vamos trabalhar, nós vamos montar tudo direitinho, tudo certinho. São diversos slides que eu montei ontem. Aliás, no sábado nós montamos esses slides, mas o culto de domingo é insuficiente para nós ministrarmos tudo e para que haja um entendimento. Então nós vamos trabalhar, nós vamos ministrar isso nas segundas, quartas e sextas-feiras, no programa Encontro com a Palavra. Em que era nós estamos vivendo? E o que essa era tem feito no comportamento do ser humano? O que esperar dessa era? Vai ser muito bacana. Assim como a Bíblia Sagrada, quando você estuda teologia e tudo mais, você vai estudar uma matéria chamada dispensação. Eu vi essa matéria quando eu fiz o seminário, o Instituto Bíblico Quadrangular naquela época. E quando nós fomos diretores, eu falo para a glória de Deus, quando eu fui diretor da instituição, nós mantemos por muito tempo essa matéria chamada dispensação. Hoje ela está embutida em uma outra grade curricular, em uma outra matéria. E nessa matéria chamada dispensação, é um bom livro que você pode comprar, que você vai ver a constituição das nações e dos povos, através dos 3 filhos de Noé. Você vai ver as linhagens, e essas linhagens tomando espaço e tomando parte no mundo, cada um para uma região, e ali se desenvolveram conforme o tipo daquela região, o clima daquela região, a terra daquela região, e ali eles desenvolveram as culturas que nós temos todas hoje, a cultura ocidental, oriental, Europa, Ásia, América Latina, América do Norte, enfim.
Nós temos todas essas culturas oriundas desses povos, desses 3 filhos de Noé. Então você vai ver uma linhagem, a formação. E quando nós estudamos dispensação, a palavra dispensação quer dizer que é um tempo que Deus dá para testar a obediência do homem em relação a ele. Então nós temos diversas dispensações, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça a qual nós vivemos hoje e a última dispensação do milênio que vai acontecer após o arrebatamento, após a tribulação e a grande tribulação. Então estaremos vivendo uma última dispensação. A astrologia e a astronomia são ciências humanas, são ciências que nos ensinam e nos mostram alguma coisa, não que nós vamos ser adeptos, nada disso, mas apenas como informação. Eles trabalham em eras, da mesma forma que Deus trabalha. Com a palavra dispensação, eles trabalham com a palavra era. Que era que nós estamos vivendo? O que significa viver nesta era? Qual é a era que está acabando e qual é a era que está chegando? E como nós falamos, 3 programações. Na segunda-feira, o alinhamento dos planetas. Na quarta-feira, o argumento de um apresentador que falou da era que nós estamos vivendo. E na sexta-feira, diante de uma programação, numa visita, aonde nós estamos olhando os argumentos de uma série e nesse argumento nós estamos vendo os conceitos desta era que nós estamos vivendo. Vai ser muito bacana, muito bacana. Eu espero conseguir gravar e guardar, vai estar no Face e vai estar no YouTube para nós consultarmos e vai ser muito legal. Vai ser muito bacana, muito bacana. A partir de quarta-feira, mas hoje nós terminaremos a nossa série chamada Esperança. Eu, Senhor, Salmo 39, versículo 7, foi a primeira passagem bíblica que nós ministramos. A palavra de Deus fala assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Bacana, né? E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Nossa esperança canalizada, concentrada, alicerçada em Deus. Aí nós começamos a falar sobre a esperança e comentamos sobre o que é esperança, né? A esperança é segurança. O que é a esperança? A esperança, desculpe, a esperança é uma segurança. Jó capítulo 11, versículo 18, sentir-te-á seguro, porque haverá esperança, olhará em derredor e dormirás tranquilo. A esperança significa a alegria. Provérbios 10, 28 diz assim: a esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança é futuro. Jeremias capítulo 31, versículo 17 diz assim: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Olha que coisa linda. A esperança, né, para o seu futuro, né, como diz Jeremias 37, 11. A palavra a esperança também quer dizer, significa, o que é esperança? É libertação. Por isso, quando eu estou colocando a minha esperança, eu estou dizendo que eu estou seguro, que eu tenho alegria, que eu tenho um futuro, que eu tenho libertação, conforme Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro.
Olha que coisa magnífica. Quando eu falo que eu tenho esperança, significa que eu tenho consolo. Que há um consolo em minha vida proveniente do Senhor, que diz assim em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, se eu tenho esperança, quer dizer que eu sou consolado. Se eu tenho esperança, significa que eu tenho temor de Deus. Se eu tenho esperança, significa que eu tenho temor de Deus, como diz lá em Jó, capítulo 4, versículo 6. Porventura, não é o temor do Senhor aquilo em que confias? E é a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Eu queria dar uma paradinha aqui para poder chamar atenção no temor de Deus. Muitas pessoas, às vezes, cometem erros por não temer a Deus. Por não temer a Deus. Coloca, às vezes, famílias, lares, empregos, vida moral, profissional, espiritual. Coloca tudo a perder, porque não há temor em Deus. Quando tenho esperança, eu tenho temor de Deus. Porventura, não é o temor de Deus aquilo em que confias? Quando nós temos temor de Deus, antes de nós tomarmos uma atitude, nós lembramos disso. O que Deus irá falar? O que as pessoas irão dizer? O que vai acontecer? E a palavra de Deus fala, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos. Então, quando eu tenho esperança, ela significa que eu tenho temor de Deus. A esperança significa perseverança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, quando há esperança, quando eu tenho esperança, eu tenho perseverança. Eu sou uma pessoa perseverante. Esperança é esperar com fé. Mas como ter esperança? Aí nós vamos recapitulando, é rápido. Como ter esperança? Primeiro, lembrar das coisas boas. Isso vai te trazer esperança. A palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como ter esperança? Cuidar da mente. Cuidar da mente. Ontem eu falei isso no culto. Satanás, você quando ora, ele não vai ficar manifestando na vida de ninguém, rolando no chão como rolava muitas vezes e como muitas coisas já aconteceu. Satanás está trabalhando aqui hoje, na mente da pessoa. Satanás, diz a palavra de Deus em Coríntios, que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não seja revelado ao incrédulo, ao ímpio, a glória do Senhor Jesus. Satanás trabalha aqui agora. Não trabalha em manifestação de demônio. Ele está trabalhando aqui para poder alterar e mudar e guiar o comportamento do homem. Então, cuidar da mente, como ter esperança, lembrar de coisas boas, cuidar da mente. Em 1 Tessalonicenses 5, 8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Cuidar da nossa mente. Como ter esperança? Através da oração. Lamentações 3:29 diz: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Orar, colocar a boca no pó, é uma expressão que fala de orar. Como ter esperança? Confiança em Deus. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Como ter confiança? Lembrar de coisas boas, cuidar da mente, orar, confiança em Deus, se purificar. 1 João capítulo 3, versículo 3,
e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, se purificar, se separar, se santificar, falar, anunciar, declarar. 1 Pedro 3,15 diz, 1 Pedro 3,15 diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Falar, anunciar, cumprir o seu chamado como cristão, como obreiro, como servo de Deus. Em Efésios 1,18 diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da herança dos santos. Amém? Então é assim que nós alcançamos esperança. Agora, em que devemos ter esperança? Em que? Em que eu vou colocar esperança? Na loteria esportiva, no jogo do bicho? No governo, na liço? Em quem vou ter esperança? Primeiro, ter esperança em Deus. Salmo 62,5 diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Colocar somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Colocar em que devemos ter esperança em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Em quem temos que ter esperança? Na justiça. Gálatas, na justiça divina, Gálatas diz, capítulo 5, versículo 5, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Se nós andamos na fé, nós iremos herdar a justiça que é feita através da fé. Ter justiça, ter esperança na salvação, em 1 Coríntios 15, 19 diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, colocar esperança na salvação. Colocar esperança na vida eterna, conforme Tito, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Colocar nossa esperança na vida eterna. Colocar a nossa esperança na glória de Deus. Tito 2,13 diz, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por último, colocando a nossa esperança nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Então, colocarmos a nossa esperança nas promessas de Deus. As más notícias fazem as pessoas se tornarem pessimistas. Então devemos anunciar as boas novas do Evangelho para dar esperança a todos que estão desanimados. O desespero é contrário à esperança. A esperança é saber esperar e suportar as dificuldades. O desespero não consegue enfrentar dificuldades. Muitas pessoas estão sofrendo, até mesmo doentes, porque se decepcionaram com a vida, perdendo a esperança. Nossa esperança vem de Deus.
está em Deus e vai em direção a Deus, que é a nossa única garantia de que podemos vencer. Que nós não percamos a nossa esperança e que a nossa esperança esteja projetada em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, naquilo que Ele deixou para nós. Que nós possamos alcançar e permanecer esperançosos naquilo que Deus tem para nós. Como diz o livro de Hebreus, como nós lemos agora no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O nosso Senhor Jesus, Ele é fiel. O nosso Senhor Jesus, Ele é fiel. Amém? Terminamos hoje a nossa série Esperança. Quarta-feira, começamos um assunto muito bacana, muito interessante, muito interessante. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas palavras que Ele tem nos dado e compartilhado conosco. Vamos orar a Deus agradecendo a Ele pela sua palavra que tem nos consolado, nos confortado. Agradecer a Deus pela sua palavra que tem nos abençoado. Agradecer a Deus pela sua palavra que tem nos curado, nos fortalecido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós estamos na última semana de 2020. Um ano, meu Pai, em que muitos perderam a esperança. Perderam a esperança de cura, perderam a esperança na vida financeira, nos projetos. Pai, muitos se afastaram, muitos recuaram. Mas, ó Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos aonde, como devemos exercer e exercitar a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que tem nos guiado, nos guardado e nos protegido. O Senhor tem sido nossa sombra, ó Deus, em meio ao calor das dificuldades, dos desafios da vida. O Senhor tem sido o nosso esconderijo, ó Deus Todo-Poderoso, em meio a ameaças, em meio às perseguições, em meio às aflições deste mundo. Senhor, o Senhor tem sido o nosso escudo, que não tem deixado, Pai, ultrapassar as setas inflamadas de Satanás que chegam e são lançadas para nos confundir e nos assustar. Senhor, Tu és nossa esperança. Tua palavra diz que muitos confiam em carros e em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que não vai nos desamparar. O Senhor é aquele que não vai nos abandonar. Mesmo, meu Pai, que a mãe chegue a abandonar o seu filho, o Senhor não nos abandona, Pai. Mesmo, meu Pai, que às vezes sejamos rejeitados, sejamos humilhados, mas no Senhor nós somos abençoados, somos, ó Deus, guardados e vitoriosos. Muito obrigado, meu Deus, por essas palavras de esperança compartilhadas no nosso coração.
Quero colocar, meu Deus, essa família diante do seu altar. Essa família que precisa de um milagre. A família do Ederson, meu Pai, que perdeu a sua filha de 10 anos esse final de semana. Meu Deus, consola o coração deste pai, consola o coração desta mãe, consola o coração desta família. Consola, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos, meu Pai. Seja com eles, ó Deus Todo-Poderoso, seja com cada um deles, ó Pai Santo, suprindo nesta hora as mais profundas necessidades. Guarda, meu Deus, a cada um que está conosco nesta hora, em nome de Jesus, livrando, abençoando, suprindo suas necessidades, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu amado de Deus, maravilha. Deus abençoa, viu? Quero te desejar uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Na quarta-feira nós vamos estar juntos nessa série chamada Nova Era e suas... Eu esqueci, anotei lá, e as suas faces, né? O que ela vai trazer para a gente, o que ela vai nos ensinar. Será muito interessante, muito interessante. Eu aguardo você na sexta-feira. Amanhã, 7h30 da noite, nós estaremos na Escola de Sabedoria, lá na igreja, na sala nossa de estudos, falando sobre nossa vida, como será a nossa vida na eternidade. Como será a nossa vida na eternidade. Vai ser muito bacana. E quarta-feira à tarde, quinta-feira, dois horários para a virada do ano, mas meia-noite eu estou na igreja, 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, mais ou menos, eu estarei lá orando, agradecendo a Deus por 2020 e agradecendo a Deus por 2021. Amém? Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória no nome de Jesus. Um grande abraço, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje, permaneça para sempre. Amém. Série Esperança. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Deus abençoa, uma boa tarde, fique com Deus, em nome de Jesus.